Boa noite a todos. Com 7 minutinhos de atraso, a gente teve um problema com a internet, mas pelo que eu vi aqui, está regularizada, tá? Então, estamos iniciando o nosso estudo da quarta-feira. Uma quarta-feira está com a Gilvânia, com o Livro dos Espíritos, e a outra quarta-feira está, por enquanto não volta aos estudos presenciais, está comigo, esse que vos fala, Fábio Souza, tá bom? Gente, então, você que vai assistir depois também, né, já fica ciente, a gente teve um pouco de atraso, para vocês que estão ao vivo aqui, a gente teve um pouco de atraso devido à nossa situação de internet local, tá bom? Mas, pelo que eu estou vendo, está fluindo. O áudio está tudo ok, né, gente? Espero que o áudio esteja ok. Então, temos aqui o boa noite de Dona Sônia. Sônia, um abraço forte, apertado. Um abraço para todo o grupo Maria Madalena, o Centro Espírita Maria Madalena, que sempre está assiduamente conosco aqui. Nice, paz e harmonia, paz, graça e paz, muita luz a todos. Boa noite, Nice, seja bem-vinda sempre também, né? Seja bem-vinda sempre aos nossos estudos, como você sempre também é muito assídua, né? Isso é bom, isso nos estimula a trabalhar, tá? Colégio Rui Barbosa, que no caso é a nossa amiga Eline. Eu acho que o nome é esse aí, né? Não sei. Mas não lembro direito não, mas eu acho que é Eline. Sinta-se abraçado também. Oh, com certeza, Sônia. Com certeza. Então, ótimo, Nice. Obrigado pelo feedback. Eline, é isso mesmo. Ok, Eline. Seja bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso humilde canal, né? Como todos sabem, nós trabalhamos home office. Nós fazemos as nossas lives home office, então qualquer barulho que vocês escutarem, não se espantem. Digo sempre que é um canal com muito amor, não profissionalismo. Lila, boa noite. Boa noite, paz para todo mundo, com certeza. Gente, no nosso estudo de hoje, perdoem o atraso mais uma vez, foi a situação da nossa internet aqui, tá? Então, tive dificuldades de criar o canal, criar essa live de hoje, mas vamos lá. Deus à frente e tudo funcionando. No nosso estudo de hoje, olha o tema qual que é. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Perdão, gente. Eu estava lendo esse tema e achei bem interessante. Mas antes de a gente dar início ao nosso assunto, vamos meditar, fazer aquela nossa prece inicial, cada um no seu lar, no seu sofá, na sua cama, não sei onde é que vocês costumam assistir, mas sintam-se confortáveis e vejam o local mais confortável para emanar o pensamento, tá bom? Boa noite, Dona Graça. Seja bem-vinda ao nosso estudo também, Dona Graça. Obrigado pela participação. Vamos mentalizar ao nosso Pai Celestial, que é bom. Vamos pedir ao irmão Jesus que nos abençoe na noite de hoje e que, através dos bons espíritos, nos esclareça, nos instrua,
fortaleça nossa mente e o nosso coração, abra-os para receber o ensinamento da noite de hoje. Pedimos apoio, um fraterno apoio ao irmão Francisco, que dirige os nossos trabalhos, do Lar Espírita André Luiz e sua equipe. Que Jesus o abençoe e nos inspire na noite de hoje, para que saiamos daqui melhor do que estamos chegando. Que assim seja. Que assim seja. Dá o copo d'água aqui, ô Sônia. Aí que eu tô... Essa mudança de clima me deixa, para quem é alérgico, né, um pouco terrível. Então a gente sempre está variando um pouco. Mas vamos lá. Bem, gente. Não se pode servir a Deus, não poder servir a Deus e a Mamon. É um tema que vocês já devem ter escutado falar, né? Todo mundo já deve estar sabendo de tudo, né? Mas hoje nós vamos trocar uma ideia. E eu gostaria muito que vocês, assim, exemplificassem, né? E assim que exemplificassem, enfim, fizessem, compartilhassem suas ideias com a gente, tá bom? Porque existe uma ideia generalizada de que a riqueza é algo ruim. Mas, por que o Kardec, no capítulo 16, logo após os 3 principais capítulos que falam de caridade, 13, 14 e o 15, que falam de caridade, por que Kardec coloca agora não podereis servir a Deus e a Mamon? E ele utiliza uma lógica, também dentro do próprio Evangelho, né, uma lógica que nos remete à reflexão. A lógica da maneira que ele coloca, né? Ele começa falando, expondo para a gente, um trecho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Depois ele vai e coloca uma outra parte dos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Depois ele vai para outra parte e coloca mais um trecho do evangelho de Lucas. Então ele utiliza algumas falas aqui, alguns textos do evangelho, para nos exemplificar já de cara. E o primeiro que ele nos fala, já que nesse capítulo 16 nós vamos tratar de salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E em instruções dos espíritos, nós vamos falar da verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Kardec faz, de forma sábia e inteligente, a gente seguir uma sequência lógica. E vocês vão perceber isso nos nossos estudos. Tá certo? Vamos começar com a salvação dos ricos. Será que o rico tem salvação? Alguém sabe responder aí? Nice, que gosta de falar. Tô doido para ver Nice fazendo palestra. Nice! E aí, Nice? O rico tem salvação?
salvação dos ricos? Alguém responde? Eline, lá de Alagoas. Sônia, Maria Madalena, Ana Graça, Lila. E aí, minha gente? O rico tem salvação? Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui chegando. Até agora ninguém respondeu. Mas vamos lá. Enquanto vocês respondem, eu vou ler esse trechinho que é pequeno, tá bom? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E aí, quem é Mamon? Quem é Mamon? Olha, seu José já chegou dando boa noite. E seu José, eu perguntei aí, será que o rico se salva? E olha o que o seu José já disse. Boa noite, seu José, dona Zizi, boa noite para vocês. E seu José coloca aqui, depende de sua ação. É isso aí. E a gente vai ver. Seu José já deu um ponto aí. Ponto para seu José. Seu José, está certíssimo. Depende de sua ação. Né? O primeiro trecho que ele utiliza, que Kardec utiliza de Lucas, que é o capítulo 16, versículo 13, já nos coloca a reflexão. Não dá para dividirmos a nossa atenção e ser completos a Deus e a Mamon. Aí eu fiz a segunda pergunta. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon vem de uma mitologia persa, se eu não me engano, persa. Eu acho que é. Que era o deus da riqueza. O deus da abastança. E aí, Jesus faz a referência direta a esse Deus cultuado. Porque Deus e Mamon, o Deus da riqueza, nada consegue interagir, digamos assim. Ali, nesse momento, Jesus separa de fato, traz conosco uma separação. Lembra de uma frase também que está nos evangelhos, que Jesus diz, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Aí Jesus vem agora, nesse trecho também, e fala, né? Não podeis servir a dois senhores. Ou você amará um e vai odiar o outro, ou vai estar agarrado, preso a um e desprezando o outro. Ou seja, podemos seguir apenas um caminho sempre. Eis a nossa grande oportunidade de termos o exercício do livre-arbítrio. Então, aí também Jesus já nos coloca na posição de escolha. A que Deus temos que seguir? A que Deus? Ao Deus material, que nos oferece hoje, principalmente no mundo de hoje, com tecnologias avançadas, com facilidades mil. E nós vamos nos acostumando com isso. Né? Os exilados de Capela, perdão, os exilados de Capela tinham um planeta, de repente, como o nosso, com tecnologias avançadas, com várias formas de facilidade da vida, e quando vão exilados para um planetinha Terra, aqui, um corpo pesado, nenhuma tecnologia, tem que fazer tudo de novo, né? Não é castigo, lógico. Mas as escolhas que eles fizeram foram erradas. As escolhas que foram feitas, por eles só não, eu falo por cada um de nós, muitas das vezes, optamos em relaxar, em ficar na frente da TV. Eu estava até conversando hoje com minha irmã, e ela dizendo que hoje senta na frente da TV, quando senta, ela se sente
Tu está perdendo tempo. E eu dei um sorriso, porque é de fato o sentimento de todo aquele que já vem trabalhando a interiorização. A TV nos alimenta com conteúdos diversos. É proibido assistir televisão? De jeito e maneira, gente. De jeito e maneira. Tem conteúdos riquíssimos no próprio YouTube, na própria TV. Mas qual é o conteúdo que nós escolhemos assistir? Isso nos diz se a nossa serviência naquele momento vai ser para Deus ou para Mamon. Se naquele momento estamos servindo a Deus ou a Mamon. A escolha é apenas uma, como disse Jesus em Lucas. Tem um comentário aqui de Eline. Deixa eu ver só aqui, rapidinho. Fábio, tem? Ela colocou aqui. Depende das ações, intenções. A palavra intenções foi chave. Não cresci num lar rico. Era modesto. Somos filhas de uma viúva. Mas uma prima muito amada. Não sabíamos na época. Mas hoje entendo. Essa prima é de uma condição. De uma condição, ela completou aqui, cadê? Financeira muito boa. Ela ajudou muito. Veja que bonito o depoimento de Eline. E ela fala aqui uma palavra, vou voltar aqui, viu, gente? A palavra aqui que ela colocou aqui, cadê? Deixa eu ver se eu miro aqui. É isso, intenções. Essa palavra, ela é chave para o nosso capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa é uma situação que a gente precisa ter, né? Se ela veio com a boa condição financeira e ajudou muito, ela, em termos conscienciais, está fazendo a parte dela de forma muito bela, né? E a gente vai ver para frente, tá, Eline? Vamos lá. Deixa eu ver o que ela colocou mais aqui. Estava fazendo o que Jesus nos orienta. É espírita. Ah, que legal. Ela se inspira nesta doutrina. Sou grato a Jesus por tê-la tocando nos ajudar, por tê-la tocado a nos ajudar. Que legal. Ela serviu mesmo podendo usar o dinheiro. É um depoimento muito bonito, Aline. Muito bonito e muito rico para o nosso momento. Porque vamos ver justamente esse resultado. Tá? Esse resultado a gente vai ter. Viagens e outras coisas, ela escolheu a melhor parte da caridade. A uma viúva e 3 crianças. Muito legal, muito legal. Muito legal. Há pessoas que vêm com boas missões. E quando a gente pensa que as missões, as maiores missões, às vezes estão lá fora, estão às vezes do nosso lado. Né? Isso é importante. Isso é importante. E eu acho que também todo mundo já escutou essa parábola, essa história. Né? O jovem pergunta a Jesus: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, a primeira observação que Jesus faz é justamente essa. Por que me chamas de bom? A pergunta-chave. Por que me chamas de bom? Né? Quando Jesus nos faz essa pergunta ao jovem, por que me chamas de bom? A gente para refletir, porque nós temos na nossa consciência que Jesus é bondade imensa, bondade, no meu ponto de vista, infinita. Né? Jesus é bom, mas ele, na posição de filho de Deus, diz o quê? Bom só o Pai. Bom só o Pai. E o interessante é que a conversa continua. E Jesus diz:
Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E o jovem pergunta, que mandamentos, Senhor? E ele faz o quê? Jesus, quando veio, ele não veio para apagar o que Moisés tinha feito. Como o Espiritismo não vem apagar o que Jesus veio fazer e o que Moisés também fez. Jesus veio para dar cumprimento à lei mosaica e ensinar mais. Ensinar a misericórdia, ensinar o amor, o perdão. O Espiritismo vem reforçar o ensinamento do Cristo na misericórdia, no perdão, mas também vem trazer para a gente o conhecimento dessa ciência luminosa que é Deus, dessa vida que há após a vida. Vem descortinar para a gente como funciona a vida. E o interessante é que, quando a gente está aqui falando sobre isso, justamente num capítulo que trata sobre as questões financeiras, as questões financeiras que sempre nos colocam no cantinho, né? Porque a gente sempre fala, olha, não, a gente tem dificuldade financeira nisso, naquilo, e a gente começa a fazer uma labuta todo o tempo em cima das questões materiais. Lógico que precisamos, sim, das questões materiais. Não podemos ficar inertes a elas. Mas não é o nosso foco principal, né? E continuando aqui, Jesus fala dos mandamentos para o rapaz. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, desculpem, não darás falsos testemunhos, e assim foi. Honrai teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, mas já tenho feito isso, Senhor. Já tenho feito isso. Então Jesus disse, mas se já tens feito isso, e o jovem pergunta, e o que é que me falta então? Porque aquele jovem, por mais que tivesse seguindo as leis da época, tivesse, digamos assim, consciencialmente vivenciando as leis, não matarás, lógico, não furtarás, lógico, não cometerás adultério, lógico, ok, essas aqui eu consigo fazer. Mas tinha uma que ele não conseguia fazer. Uma. E Jesus diz, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ué, Jesus recomendou ele dar fim a tudo que ele tinha. Para quê? Para que ele, naquele momento, que já tinha, dizia em alto bom som, já faço isso. Talvez ele se achava pessoa santa, digamos assim. Talvez esse jovem já tinha a esperança de que já estava no reino dos céus, prometidos para a época. Talvez ele já achava que o caminho que ele estava fazendo era o correto. Faltava o caminho da humildade. Porque quando Jesus diz, vende tudo, dai aos pobres, depois que tudo isso acontecer, vem e me segue. E aí eu fiquei me questionando, por que depois vem e me segue? Por quê? A reflexão aqui traz para mim, né, e eu vou falar pelo nome de Fábio Souza, não pela doutrina espírita, uma ideia de que Jesus, ele espera de nós esforços para a caminhada. Ninguém, como diz Joana de Ângeles, ninguém chega ao final sem dar o primeiro passo. Ninguém vai a lugar nenhum sem dar o primeiro passo. Então o primeiro passo tem que ser dado. Muitas das vezes, nós temos o exemplo da Eline, né, que ela conheceu a doutrina,
e está degustando a doutrina, está vivenciando ela, buscando vivenciar, primeiro internalizar, aprender, né? E tantas outras pessoas que vão, perdoe, conhecendo a doutrina e fazendo da doutrina a sua escada, fazendo da doutrina o seu galgar evolutivo. Então, todo esse contexto nos faz pensar que Jesus diz o seguinte: olha, depois que você conseguir baixar a bola, se esforçar em baixar a bola, vamos traduzir para o nordestinês: homem, deixa de ser enxerido, né? Faz o seguinte, baixa a tua bola, e quando tu baixar a tua bola, olha para o modelo que sou eu e tenta me imitar. É mais ou menos por aí que Jesus diz, no meu pensamento. A opinião do Fábio Souza, deixando aqui gravado, registrado de forma pública. Então, assim, vem e segue-me. E seguir Jesus não é como se fosse uma fila indiana, mas imitá-lo nas atitudes, nos gestos, o máximo que a gente puder. Então, ouvindo essa palavra, o jovem saiu tristonho. E Jesus fala para os discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez digo, ainda vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente para raciocinar, porque doutrina espírita é isso, vamos raciocinar todo mundo junto. É um camelo passar no buraco de uma agulha, enfim. Essa questão da... Dag, boa noite. Boa noite para todos. Essa amiga Dag. Rio Grande do Sul, tipo exportação para o Leal. Leal Bonito PR. Essa fala do Cristo aqui, né, sobre o buraco, o camelo, o buraco da agulha, né? Eu tenho até um trecho uma nota explicativa do Evangelho que o termo em hebreu, né, utilizado para camelo, também pode ser utilizado para cabo. Cabo, fio, coisa do tipo. Então, supõe-se, lógico, a tradução bíblica na época interpretava e, digamos, de cabo para camelo, camelo é bem mais exagerado no tamanho. Mas um cabo, ou uma fiação, sei lá, ou algo desse tipo, que eles se relacionavam a corda ou coisa do tipo, fazia sentido passar no fundo de uma agulha. É mais próximo. Difícil? Sim. Mas impossível? Jesus quis dizer que não. Porém, quando ele trata dessa questão da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, é puramente hoje justificável. Imagina só, alguém tira um dinheiro na loteria. Essa pessoa fez qual esforço? Enfrentou uma fila, pagou um dinheiro e ficou esperando o resultado. Esse aqui é um esforço, digamos assim, muito grande? Não. Essa pessoa vai saber, quando ganhar seus, 10 milhões, ela vai saber administrar bem? Muitas das vezes, não. Ela vai saber utilizar de forma... ela vai ter sapiência na utilização do dinheiro? Provavelmente não. Porque veio fácil. Mas vamos ao outro exemplo. A pessoa trabalhou desde pequeno, desde jovem, e ganhou seu dinheiro. Dinheiro suado, dinheiro ralado, né? Aquele dinheiro que você olha e faz que isso aqui é meu. Isso aqui eu suei. Então a gente começa a criar uma outra coisa na gente, que é o orgulho. E o orgulho de uma obra que, se eu consigo fazer, a construção de uma casa, por exemplo, eu não faço sozinho. Eu não faço sozinho.
Eu posso até trabalhar, pagar todas as contas, pagar o pedreiro, pagar o material da construção. Mas se Deus não me der a sabedoria para assim fazer, não faço. Então, tudo que nós fazemos vem da inspiração divina. Parem e reflitam. O problema é que nós, muitas das vezes, queremos deter o controle da charrua. Queremos deter o controle do veículo, que a gente chama de vida. E esse controle não é nosso, é de Deus. E aí, o rico, ele passa a ter uma noção de que ele pode tudo. Rossandro Klingen, certa vez, contou uma historinha de um paciente dele. Eu já fiz a referência aqui uma vez. Que diz o seguinte: esse paciente tinha uma criança que tinha um problema de câncer. E essa criança estava muito doente. E ele começou a... Ele tinha dinheiro, graças a Deus, muito dinheiro. Ele começou a pagar todos os custos de saúde da criança, né, com o próprio dinheiro. E tudo é particular, médico particular, hospital particular. Então o tratamento do filho dele, consequentemente, já é melhor do que muitos. Mas a esposa fazia: meu filho, vamos procurar uma igreja, vamos procurar rezar, vamos pedir a força a Deus. E o marido: mas Deus não tem dinheiro para pagar isso aqui não, eu faço isso aqui. Aqui eu conheço o médico tal, o dono do hospital, então tá tudo certo. E o filho foi piorando. Então, o dono do hospital indicou um outro hospital. Mas para esse outro hospital ele não tinha conhecimento, mas ele tinha conhecimento com o ministro da Saúde. E o ministro da Saúde interviu, ligou para o dono daquele hospital e pediu para atender o filho dele, e assim foi feito. Então o filho dele também não ficou bom. E a esposa fazia: meu filho, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus. E aí o pai: nada, não vamos não, porque Deus não tem conhecimento com o ministro da Saúde, quem tem sou eu, lá. Enfim, depois de muito tempo, os médicos desenganaram a criança e disseram: olha, só tem um tratamento que pode ser vital para ele, que é nos Estados Unidos. Lá ele não tinha conhecimento com ninguém. Né? Mas de última hora, com dinheiro e articulação, network, ele conseguiu a articulação e foi para os Estados Unidos. Né? E aí os donos de médicos, os donos de hospitais, se conversaram e alinharam a ida da criança dele para os Estados Unidos. Foi para a criança. No avião, a esposa fala novamente: meu filho, vamos pedir a Deus pelo nosso filho, vamos orar para Deus. E aí, nada. E aí, nos Estados Unidos, depois do tratamento, a criança desenganada, e entra o médico e diz o seguinte: seu filho tem, no máximo, 72 horas de vida. Aí, depois de todos os recursos financeiros gastos, de toda a trajetória de cansaço psíquico e emocional, esse pai para do lado da cama do filho, se ajoelha e diz, e pede a Deus pelo filho. Mas é uma mera coincidência apenas, porque no dia seguinte o filho começou a reagir à medicação bem. Mas é uma mera coincidência, porque uma semana depois o filho já começou a sair de alguns aparelhos. E com 30 dias o filho foi recuperando. E com 60 dias ele saiu do hospital e recebeu alta. Enfim. Quem é que fez esse trabalho? O dinheiro ou Deus? Né? Então, o rico, ele acha que pode tudo muitas vezes. Ele tem aquela ciência de que o dinheiro compra tudo. Mas aquele dinheiro não compra a consciência de algumas pessoas. O dinheiro não compra a honestidade de algumas pessoas. O dinheiro não compra a felicidade, embora momentânea, eu diria que o dinheiro banca diversão para um esquecimento, para a nossa fuga da nossa realidade, que muitas das vezes, mesmo sendo rico e tendo carro, casa, mansão, piscina, somos tão pobres
tão pobres que só temos o dinheiro. E é justamente aí quando Jesus fala, porque a riqueza material, ela sobe a nossa cabeça, ela sobe e ela faz um trabalho de manipulação, cria uma interdependência. Porque eu preciso estar alimentando um ego, o meu ego o tempo todo. Então eu faço o quê? Eu preciso de uma roupa nova. Uma roupa nova. Porque eu preciso ter uma roupa nova. Ué, o meu aniversário chegou e eu tenho que ter uma roupa nova, eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar um carro novo. Entendem? Se cria uma necessidade, aí eu quero comprar meu primeiro carro. Eu lembrei da história agora do Décio Iandoli Júnior. Décio Iandoli é um médico espírita. Super boas palestras dele, viu, gente? Recomendo muito do Décio. Maravilhoso. E o Décio diz, lembrei dele agora, gente, lembrei, a gente no MIEP, né, Gil? Não sei se Gil tá online aí, não sei se ela tá assistindo, mas enfim, no MIEP a gente assistiu ele falou esse exemplo. MIEP é o Movimento Espírita da Paraíba, tá, gente? Sempre acontece no carnaval. Era minha rotina até Laura nascer. Era a nossa rotina. Eu e a esposa, sempre estava lá. Mas, enfim. Então, o Décio disse o seguinte, que ele ralava muito na faculdade e queria comprar um carro. E aí ele foi lá e comprou um Fusca. Um Fusca, na época. Já não era um carro novo, mas era um carro. Já era um carro usadinho, mas já era um carro. Então, do Fusca, daqui a pouco, um certo dia, passa do lado dele um Monza. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio de carro aí. Não sei se alguém entende de carro. Mas um Monza do lado. Um Monza com vidro elétrico e tal. E aí ele olhou para o Fusca e fez, eita, Fusca, tu não vale nada. Né? Então, assim, a pessoa já passa a desvalorizar o que já possui. Né? E ele começou a galgar comprar um carro melhor. E ele comprou um carro melhor. Mas depois comprou um outro carro melhor. Até parar para fazer um certo dia um movimento de comprar um carro zero, comprou mais outro carro zero, ampliou de classificação de veículo, e chegava na loja e comprava como se fosse tomate na feira. Então, cadê a felicidade? Cadê o momento de prazer, de curtir? Né? Cadê aquele momento? Não há. Então, o rico, ele começa a precisar dessa dependência de comprar, de viver, de dizer que pode, de tudo, de achar que aquele dinheiro é tudo. Né? Como tem, eu acho que foi a rainha de Sabá que pediu para enterrar o tesouro junto com ela. Será que ela está desfrutando? Não faz sentido, né, gente? Como também vi outro dia nos Estados Unidos, outro dia que eu falo assim, alguns anos atrás, um cidadão que tinha uma Ferrari, desculpa, uma Lamborghini. E essa Lamborghini, que é um carro super caro, e ele veio a desencarnar, e um dos pedidos dele era ser enterrado junto com o veículo. Então a cova dele foi um pouco diferenciada. Coube o carro dentro com ele. Que isso, gente? Esse aprisionamento do material é que nos adoece. É que nos adoece. Né? Então, assim, a gente para observar o quanto, ok, boa noite, não sei se papai está acordado, mas papai te ama, vê se, beijo linda, vocês duas. Então, assim, a gente até onde vai parar a nossa ideia de material, né? Até onde isso vai acontecer? Né? Dag fez até um comentário aqui, não é errado ter dinheiro, errado é como se administra e deixar o dinheiro ser dono da sua vida. Perfeito, Dagmar, perfeito. Quem domina quem? Quando a gente para ver, né, a gente tem que ser senhor, né? Tem gente que diz assim, tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu agora vou mandar em mim, vou tomar conta da minha vida". Aí começa a fazer o quê? Comprar roupa, sapato, brinco de ouro. Aí se for um homem, carro, cinto, celular do top, lá, e aí começa a se arrumar. O que ele está fazendo? Ele está sendo dono da vida ou escravo do consumismo?
Será que ele não inverteu os valores? E aí, a riqueza, que é apreciar a lua. Gente, a lua de bonito é bonito de verdade. Estou errado, Dagmar? Se eu tiver errado, me diga. A lua daquela cidade ela é diferente em todo lugar do Brasil. Não sei se porque eu gosto de lá. Mas é linda. Né? O sol é bonito. Então, assim, gente, quando a gente começa a para perceber isso, sentir de fato, a gente começa a sentir o que de fato é, o que de fato faz sentido. Então, a escravidão das tecnologias, a escravidão do material, ela vai acontecer para aquele que permite que o material domine. Então, pessoas que não têm a mínima capacidade de gestão, se por acaso tiver um dinheiro fácil na mão. Outros precisam aprender. E aí vem a prova, né, da miséria, que vamos falar mais na frente. Mas, enfim, por isso que Jesus fala que o rico tem tanta dificuldade de entrar no reino dos céus. Porque todo o encanto do mundo ele tem acesso de forma fácil. E no item seguinte, vem a questão da avareza. Olha só, da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí Jesus olha para o homem, eu fico imaginando a cena, tá, gente? Então, eu fico imaginando a cena. Então, se eu interpretar aqui, por favor, não levem a mal. Mas eu fico imaginando a cena. Eu acho que Jesus olhou para ele assim e fez: meu Deus. Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Gente, essa pergunta aqui, a gente para dar uma pequena analisada. É como se Jesus diz: quem sou eu para tomar decisões por você? Quem sou eu? Jesus sabe plenamente da lei do livre-arbítrio, desculpem, da atuação e do papel extremamente funcional que o livre-arbítrio tem nas nossas vidas. Então Jesus pergunta a ele: quem me designou para fazer tuas partilhas? Quem sou eu para te julgar o teu desejo? Mas quem sou eu para fazer a tua partilha? Tipo, age, busca o que é teu, corre atrás. Mas aí, vamos adiante. E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Olha o que Jesus diz de recado. Porque, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. E aí a gente acabou de falar, como um exemplo de Dagmar, também, sobre esse trabalho que muitas das vezes nós fazemos, que é o trabalho de ser escravos do que temos. Há muitas pessoas que têm processos e problemas com o consumismo. E acham que ali mora a felicidade. Acham e não conseguem entender que estão espiritualmente doentes. Porque a felicidade ela começa quase como um processo de drogadição. Eu experimento um pouquinho, fiquei feliz. Aí eu vou, preciso de mais e fiquei feliz. Eu preciso de mais e mais e mais e vou ficando feliz, até onde? Chega um momento que o tempo de felicidade entre a compra de um item e essa compra aqui
Ela reduziu. E aí eu entro para comprar o tempo todo. E eu começo a entrar e afundar, e afundar, e afundar. E é um barco que tem várias perfurações, porque todo encanto do nosso mundo, por exemplo, os aplicativos. No nosso celular tem aqueles aplicativozinhos, não é isso? De compra. O meu tem. Porque eu preciso comprar algumas coisas, sim. E quando eu compro muitas vezes pelo aplicativo que facilita a nossa vida. Nós estamos utilizando a tecnologia para em nosso favor, em nosso benefício. Mas a quantidade de notificações que vem, promoção disso, promoção daquilo outro, se a gente parar para olhar essas notificações, a gente para o nosso dia. Porque vai ter notificações e que 99% delas nada vale. Notificações não de promoções, não isso, mas vão enchendo a nossa mente, o nosso desejo em cima daquele item. E a gente às vezes começa a encontrar justamente necessidade na não necessidade. Certa vez Gandhi, não sei se a história é real, tá, gente? Mas certa vez Gandhi, eu escutei essa história e me lembrei agora. Gandhi foi a Paris, Cidade de Luz, e chegando lá, numa área que tem muito comércio, muitas lojas, ele disse assim, começou uma pessoa do lado dele, e ele, com aquela manta branca, né, aquele tule branco, no meio da rua, andando, com aquele óculosinho dele, e aquelas coisas lá, e ele olhava assim, começava a rir, olhava para uma loja e começava a rir. Olhava para uma vitrine e começava a rir. Olhava para um local e começava a rir. E as pessoas começaram a ficar encucadas com aquilo. Por que Gandhi estava rindo tanto? Vendo loja ou é um circo aquilo ali? E aí perguntaram a ele, por que você está rindo tanto, Gandhi? E a resposta dele foi, eu estou rindo porque eu estou vendo o tanto de coisas que eu não preciso para viver. Ou seja, ele captou a essência. Ele não precisava daquilo que qualquer outro de nós, muitas vezes, a gente se encantaria e compraria. Né? Mas ele não. Ele simplesmente não desejava ter aquilo. Porque ele tinha a terra, ele tinha amizades sinceras, ele tinha amigos verdadeiros, ele tinha a essência no próprio coração, como o próprio Gandhi já falou. Se toda a Bíblia se queimasse, e olha que ele era hindu, não era cristão. Se toda a Bíblia se queimasse e o Sermão do Monte tivesse salvo, nada teria se perdido. Olha a frase desse homem. Então, Jesus aqui fala justamente o que a gente precisa, gente. Que a abundância que o homem se encontre não depende. Ele pode ter tudo. E aí tem um exemplo aí de Bill Gates, né? Um homem que tinha o homem mais rico do mundo. E outrora bateu na sua mente de ajudar a África e organizações da África. E despejou um monte de dinheiro lá na África e deixou de ser o homem mais rico do mundo. Deixou. Continuou rico? Sim. Mas era o mais rico do mundo? Não. Não deu 5 anos. Ele voltou a ser o mais rico do mundo. Por quê? Porque ele soube, com um pedaço talvez muito pequeno da sua fortuna, mas ele direcionou para situações que aliviaram, que ensinaram a irmãos, que socorreu irmãos, que instruiu irmãos. Entendem, gente? Então, a utilização da fortuna, como o Dagmar falou, vou até colocar novamente aqui, ter dinheiro não é errado. Não é errado ter dinheiro. Errado é como você administra ele. E para a gente já ir finalizando nossa conversa, né? Então, Jesus conta uma parábola aqui, para a gente finalizar. Havia um homem muito rico, cujas terras tinha produzido extraordinariamente. E esse homem ficou pensando, o que devo fazer, meu Deus?
Não tem onde colocar essa produção. Ah, como eu sou muito rico, eu já sei, eu vou destruir tudo isso aqui, vou reconstruir algo muito maior. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Olha só. E aí a gente cai num outro processo interessante. A gente sempre acha que a gente vai finalizar, né? A gente vai estar lá na vida, vai estar finalizando, e vai conseguir, e vai fazer isso. De vez em quando tem esses pensamentos, de, eu quero fazer, trabalhar até aqui e paro. Né? Mas eu me pergunto também, e olho no Evangelho como exemplo, como ensinamento para todos nós, principalmente para mim, essa ação de que esse homem aqui, ele já tinha dinheiro. Ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Aí ele destruiu porque ele não sabia construir mais. Entendem, gente? Às vezes a gente precisa fazer um movimento de raciocinar e a gente percebe que Jesus nos mostra atitudes cotidianas nossas hoje no Evangelho que está aqui. Da época em que ele passou pela Terra, 2000 anos atrás. Então, assim, hoje a gente percebe que pessoas às vezes não sabem o que fazer com o dinheiro. Aí reconstrói para amontoar. Reconstrói para amontoar. Essa foi a atitude do cidadão. Aqui da parábola. Ele destruiu para construir algo maior, porque ele podia fazer assim, mas para fazer o quê? Com qual finalidade? De amontoar. Então Jesus diz o seguinte: mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: olha só, como és insensato. Esta noite mesmo te tomarão a alma, para que servirá o que acumulaste. Olha que frase espetacular, para a gente fechar o nosso raciocínio. Como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma, para que servirá o que acumulastes. Acumular, acumular, acumular. De nada servirá. Né? Até rimou. De nada servirá. Aquele que só guarda no intuito de um dia, quem sabe, utilizar, chega aquele dia e talvez ele não tenha a condição de utilizar. O equilíbrio entre a utilização e o galgar pelo progresso financeiro, tem que existir um equilíbrio. Como o Dagmar colocou bem, não é errado ter dinheiro. Galgue, busque sua melhora financeira, sua melhora material, mas saiba que, como disse a Aline lá na frente, as intenções pelas quais você deve trabalhar, as intenções pelas quais nós devemos, eu digo você, mas me coloco primeiro, tá, gente? Para que nós saibamos objetivar o nosso caminho, a nossa forma de pensar. Então, que a gente tenha essa condição de objetivar primeiro. Façamos, corramos atrás. O progresso material não é ruim, mas não é o primordial. E Jesus finaliza aqui dizendo o seguinte: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Onde está o tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Não é isso?
Que a gente tenha em mente que a nossa forma de viver está diretamente proporcional ao que a gente produz de pensamento, ao que a gente produz de emoção, ao que a gente produz de vida ao nosso redor. No momento em que eu quero acrisalar, que eu quero juntar, desculpem, que eu quero acumular tudo que eu tenho, que eu acho que eu tenho, eu estou me perdendo. Eu posso deter um veículo novo. Eu posso deter e construir uma casa nova, sabendo que amanhã ela pode não ser minha mais. Sabendo que amanhã o carro pode bater, enfim. E aí? Não é necessário que a gente turbe nosso coração diante das questões materiais. Não é ruim detê-las. É ruim virar escravos dela. Isso sim. Essa é a nossa mensagem de hoje da noite. Então paramos aqui no item 3 sobre a avareza. O nosso próximo estudo vai estar lá, Jesus em casa de Zaqueu e a parábola do mal rico. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês que participaram conosco hoje à noite, tá? Agradeço de coração, de coração. E eu quero ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Calma, rapidinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui uma coisa. Cadê? Deixa eu abrir aqui um negócio para mostrar a vocês aqui, tá, gente? Abrir. Deixa eu mostrar aqui a vocês algo que não, né? Que nós estamos fazendo, tá? E aí é propaganda. Deixa eu ver aqui. Bem, cadê? O Outubro Leal, gente. O Outubro Leal vai começar dia 3, às 20 horas. Tá? E nós estamos convidando você a participar conosco, compartilhar o nosso canal. Deixa eu só tirar isso aqui. Compartilhar o nosso canal, para que vocês possam assistir as lives que vão acontecendo. Tá? Vamos ter convidados toda quarta, todo sábado. E esse ano o Leal faz 30 anos, consolando corações. Então, gente, sintam-se convidados, chamem os amigos, chamem os companheiros, enfim, né? E vamos curtir o Outubro Leal, que ele está sendo feito com muito carinho. Tem muita gente boa participando, tá? Das nossas lives, tá certo? Aproveitando que não sei se ela está por aqui ainda, né? Não sei se ela está por aqui ainda, mas Dagmar, que vai fazer a abertura do nosso Outubro Leal. Então, prepare-se, compartilhem, porque o Leal está aí, né, do Rio Grande do Sul para cá. Né? Eu diria que é uma interseção. Leal, Bezerra de Menezes, lá do Rio Grande do Sul, Sociedade de Bezerra. Obrigado, Nassane, é verdade, ficou bonito. Quando fica bonito assim, não é a gente que faz, não, entendeu? Pode ficar certa disso.
Ai, Jesus. Tá certo, Lila. Nós que agradecemos a participação de vocês. Vamos fazer aquela prece, aquela nossa prece. Vamos colocar na posição que a gente está mais confortável. Vamos mentalizar um local que nós nos agradamos, seja uma cachoeira ou uma grama, enfim, ao lado da cama, como vocês quiserem. E vamos agradecer a Deus pela noite, de fato. Agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, a Jesus, que através dos bons espíritos sempre, sempre, sempre auxilia, sempre auxilia. Que as bênçãos do Cristo desçam sobre cada lar que nesse momento acompanha o Lar Espírita André Luiz, via canal do YouTube. Aos que ainda vão assistir, Pai, rogo para que interpretem para si o que extraiam para si o melhor do aprendizado, que possam se elevar diante dos ensinamentos. Alivia, Pai, os corações sofridos e doloridos, nesse setembro amarelo, inclusive, dos nossos irmãos suicidas. Pedimos encarecidamente para aliviar suas dores emocionais e morais e físicas. Gratidão, Pai. Derrama sobre cada lar a tua energia benevolente. Derrama sobre cada coração o teu amor. E que cada coração possa estar aberto, cada pensamento possa estar expandido para receber essa doutrina luminosa que é o Espiritismo. Gratidão, gratidão. Gente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, Dona Graça. Obrigado à senhora também pela participação, pela audiência e a paciência de nos escutar. Gente, Outubro Leal está chegando. Compartilha o nosso canal. Compartilhe o nosso canal. A doutrina espírita. Quer fazer uma cara da doutrina espírita? Compartilha o seu conteúdo. Já diz Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, compartilhemos. Você não vai compartilhar aqui o Fábio Souza, nem a Giovânia Gonçalves. Vai compartilhar a doutrina espírita, que o que vale é o conteúdo que a gente aqui tenta produzir. Tá certo, gente? Então compartilha, dá o like, o joinha aí, clica na mãozinha. Isso aí é importante para o canal do Lar Espírita André Luiz. Tá certo? Como sempre, terminamos o trabalho aqui levantando a bandeira do nosso irmão Ismael. Deus, Cristo e caridade. Abraço para vocês, luz e paz. Sábado tem estudo da coleção Fonte Viva. Fiquem com Deus. Até mais.